Meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Graça e paz na pessoa amada de Cristo Jesus. Primeiro domingo de 2022. Que todos tenham um ano renovado de cuidado, de bênção, e que nunca se esqueçam de agradecer ao Deus Todo-Poderoso pelas bênçãos diárias. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, do verso 15 ao verso de número 20. As Escrituras dizem assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ele é concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Nós vamos orar. Vamos para um breve intervalo e voltamos para o estudo da palavra de Deus desta manhã. Nosso Deus, bendizemos ao teu nome, Pai, por um ano que passou, e bendizemos ao teu nome por este ano que já se iniciou, Deus. Obrigado, Senhor. E tenhamos em nosso coração a certeza de que, assim como o Senhor nos amparou no ano que passou, estará nos amparando no ano que teremos pela frente. Bendizemos ao Senhor por esta certeza. E mais uma vez, nosso pedido é que nos ilumine no estudo da tua palavra e na compreensão da tua verdade nesse instante. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, é que oramos. Amém. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, que todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Nós chegamos à lição de número 11
E essa é a última lição que nós vamos estudar do periódico desse trimestre. Periódico que fala sobre a vida de cada um de nós no relacionamento que temos com os outros irmãos, a vida na comunidade da fé, a vida da igreja. Desigrejados, né? Essa é a expressão que toma como tema a revista, não é? Desigrejado, nem pensar. Porque a vida comunitária, ela é essencial para cada um de nós. Precisamos da vida comunitária. Ela não é opção, não é optativa. Muitos têm feito dela uma opção, mas dentro das Escrituras não é. E nós observamos que desde a constituição do povo de Deus, lá no Velho Testamento, a relação comunitária ela sempre se manifestou como necessária para a vida de cada pessoa que está ligada com o Senhor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um assunto extremamente delicado e difícil dentro da vivência e da relação que temos como irmãos em Cristo. Nós estudamos um pouco sobre os desafetos, sobre os desencontros, sobre os desajustes que existem nos relacionamentos, a necessidade que há de mantermos a unidade. E hoje vamos falar um pouco a respeito da maneira como Jesus instrui-nos a tratar os desencontros, os confrontos dentro da comunidade da fé. E falar um pouquinho a respeito desse assunto que é tão importante. A hora de confrontar. Numa boa, é claro. É assim que aparece dentro da nossa revista o tema da nossa aula de hoje. O texto básico é o que eu li, eu fui até o verso 20, e dentro da lição, os versículos que são mais abordados, eles são o versículo 15, 16, 17 e até o 18. Como eu disse, meus irmãos, os conflitos eles são comuns no dia a dia da igreja. No entanto, não é muito comum a resolução dos conflitos, a solução desses conflitos através dos meios que as Escrituras apresentam a cada um de nós. Nós temos a grande tendência de fazer com que os conflitos sejam caminhados e sejam amenizados, mas que nem sempre sejam resolvidos como Deus quer que eles o sejam. Nós preferimos deixar que tudo se acomode e caminhar dentro da acomodação da situação e da circunstância. No entanto, meus irmãos, nós observamos que isso é necessário, porque o nosso coração, um coração que ainda está sendo assediado pelo pecado, é uma tendência nossa a fugir da resolução desses conflitos que há dentro da igreja. Nós às vezes entendemos que é mais prejudicial deixar que as coisas é mais benéfico deixar que as coisas caminhem, é mais prejudicial o confronto do que a disposição de fazer com que aquele irmão em Cristo que está pecando continue em pecado. Nós, às vezes, fazemos uma leitura equivocada do que Deus nos apresenta. No entanto, nós vamos observar que um problema, uma questão importante que nós temos que considerar é que, se os conflitos não forem resolvidos, meus irmãos, o nosso coração ele vai alimentar amargura, ele vai alimentar raiva, ele vai alimentar rancor, ele vai alimentar sentimentos que não são bons para nós, porque serão sentimentos pecaminosos. E esses sentimentos, meus irmãos, normalmente eles tendem a desembocar em outras ações, que também são ações pecaminosas. Nós temos que observar que é necessário que, para que os conflitos sejam resolvidos, eles sejam expostos claramente, entendidos
e que, confessados os pecados, os erros, eles sejam abandonados. É necessário que isso aconteça, porque o tempo, ele não é capaz de curar o coração. Ele não é capaz de trazer, meus irmãos, a paz que o coração necessita. E qual é o critério que nós temos para nos orientar e nos embasar? O nosso critério é a palavra de Deus, e nesse caso é aquela instrução direta da pessoa de Jesus Cristo sobre o assunto. Ele, meus irmãos, é o fundamento para o desenvolvimento de uma igreja saudável, porque ele é o cabeça da igreja. A igreja é dele, é ele quem governa. E Jesus está nos ensinando como devemos viver ligados a ele como cabeça, sabendo que ele, então, é o grande administrador. Então, segundo as Escrituras, a confrontação da situação, do problema e da pessoa, ela é necessária. Meus irmãos, apesar de não ser agradável, a confrontação, ela não é uma questão que podemos escolher deixar de lado e tudo se resolverá. Duas razões, elas mostram essa necessidade. A primeira delas é que nós somos tutores dos nossos irmãos em Cristo. A Bíblia fala em muitos lugares sobre o relacionamento mútuo, sobre o princípio de vivermos uns com os outros mutuamente. Esse é um preceito da vida cristã. Sendo um preceito, meus irmãos, nós temos que caminhar uns com os outros. Nós temos que entender que nós somos um corpo em Cristo Jesus e que nós precisamos preservar a unidade que já que já existe em nós através da nossa vida com Cristo Jesus. Precisamos viver e preservar nesse nosso viver a união que tem que existir em cada um de nós, porque nós não temos como separar-nos uns dos outros, já que nós somos um corpo ligado um ao outro dentro do vínculo que temos na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ricamente ele fala isso quando ele aborda esse assunto e falando dos dons no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Mas nós observamos que essa unidade ela tem que caminhar também na direção de uma melhora da própria vida no relacionamento com o Senhor, que é o que nós chamamos de santidade. Porque, afinal de contas, meus irmãos, se um membro está sofrendo, todo o corpo sofre, segundo Paulo. Se o membro está doente, todo o corpo ele está adoecido, não há dúvida alguma. E muitas igrejas, elas caminham, meus irmãos, adoecidas, e esse adoecimento tem feito com que todo o corpo esteja sofrendo diretamente. Segundo, meus irmãos, a confrontação tem como objetivo não a condenação do irmão. Esse não é o propósito, esse não é o objetivo. O objetivo é a restauração do irmão, a sua vida com Deus, a sua integração com a comunidade da fé, a sua reintegração ao dia a dia abençoado da igreja. Aquele que está em pecado, nós sabemos que vive em desconformidade com a lei de Deus, vive de maneira contrária à vontade e ao querer de Deus. E isso só traz prejuízo para a vida dessa pessoa. Irmãos, quando com sabedoria aplicamos o que as Escrituras nos falam a respeito do tratamento com o irmão, nós o ajudamos na sua reconciliação com Deus. E nessa reconciliação com Deus, nós levamos a reconciliação da nossa própria vida para com Ele também. Nós não podemos absolutamente ignorar isso. Só temos que tomar um pouco de cuidado, porque há muitos momentos em que usamos as Escrituras não com o propósito de restaurar, mas de simplesmente apontar o dedo para o erro do irmão. Isso é pecado. E se é pecado, da mesma forma, precisamos ser confrontados diante da nossa atitude e da nossa ação.
Então, segundo a instrução que temos da pessoa de Cristo Jesus aqui no texto de Mateus 18, ele vai nos mostrar como e quando praticar esta confrontação, ou esse encontro entre a pessoa e a sua atitude. Não seremos, meus irmãos, não podemos ser guiados nessa caminhada pela direção do nosso próprio coração. O nosso coração nos engana. Nós precisamos ser instruídos, meus irmãos, segundo a palavra de Deus. E nesse caso, o próprio Jesus, nas palavras do evangelista Mateus, é aquele instrutor de cada um de nós. Então vejam, nós devemos confrontar o nosso irmão sempre com uma atitude de amor. Nós não podemos confrontar o nosso irmão com uma atitude de raiva, com uma atitude de rancor, com uma atitude, mesmo que dizendo que é para a glória de Deus, mas de simplesmente acusação. Isso não vai dar certo. Isso vai levar para mais distante ainda aquele que cometeu, meus irmãos, um erro, que se equivocou dentro da sua atitude para com o Senhor, da sua atitude para conosco, da sua atitude com a própria família da fé. Então, o amor tem que ser o vínculo da perfeição. O confronto, se não for com amor, ele não pode acontecer, porque ele não cumprirá o propósito da restauração. Antes de pensarmos como a confrontação deve acontecer, nós precisamos definir quem é a pessoa que Jesus afirma aqui no capítulo 18, verso de número 15, que deve ser confrontado. Estamos falando no contexto de igreja. Estamos falando, meus irmãos, no contexto da fé. Então não adianta tentar aplicar um princípio bíblico à vida de alguém que arredia a verdade de Deus, porque não faz parte dos seus valores fundamentais e essenciais. Isso não quer dizer que não deva haver confrontos de situações com a pessoa ímpia. Mas Jesus está falando a respeito da relação e da vivência comunitária. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Há alguns que interpretam esse irmão como a vida na família, mas mesmo interpretando dessa forma, coloca a sua extensão na vida da família da fé. Vamos entender aqui que essa relação do irmão, ela envolve diretamente a comunidade da fé. Esse irmão aqui é o irmão em Cristo. É aquele que é um cristão professo, que confessa a Cristo, que professa a Cristo como Senhor das suas vidas. Aquele que vive, meus irmãos, a vida no corpo de Cristo com todos os privilégios e com as suas obrigações também. Então, nós não devemos deixar esse nosso irmão em Cristo continuar vivendo na situação de distância da relação de vida e comunhão com Deus, né? Porque a parte de cada um de nós é nossa responsabilidade o confronto, a instrução a esse irmão, segundo o que a palavra de Deus nos apresenta. Então, o alvo é o nosso irmão em Cristo. Nós devemos confrontar qualquer pecado, independente do tamanho dele. Lembre-se, esse confronto tem que acontecer com base no amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo diz: se eu não tiver amor, pode acontecer qualquer coisa, que não haverá o bom resultado que é tão necessário. Deve acontecer sem demora. Nós não temos, meus irmãos, nenhuma indicação de algum intervalo com relação a esse aspecto dentro das Escrituras Sagradas. Nós devemos, meus irmãos, ser ágeis na resolução do conflito,
para que não haja um desdobramento. Nós devemos ser ágeis, devemos agir com rapidez, para que não se aumente ainda mais os problemas que podem já estar causando aquela relação, aquela atitude. Meus irmãos, devemos agir com um propósito. E o propósito, meus irmãos, deve ser de fazer com que haja mudança na vida desse irmão. A confrontação, ela tem que ser direta. Ela deve ser falada. A palavra traduzida aqui por arguir o irmão significa convencer alguém de alguma coisa. É falar e convencer a pessoa com relação a alguma coisa que queiramos que ela seja convencida. Então, esse ato de admoestar o irmão deve ser o mais rápido possível, deve acontecer com o propósito claro de fazer com que a restauração aconteça logo que o assunto surgir. Ela deve ser falada, né? Devemos mostrar falando a pessoa. Deve ser, meus irmãos, em particular, entre ti e ele só. Entre as duas pessoas, aquele que fez e aquele que percebeu o que foi feito. É chegar e ter uma conversa à parte, em particular, porque é ali que a coisa pode se resolver. Com relutância. Há pessoas que têm um enorme prazer em encontrar o erro de alguém e sair apontando o dedo para essa pessoa. Meus irmãos, a confrontação não deve ser prazeroso para ninguém. Apesar de ser um ato amável e amado pelo próprio Deus. Vejam Provérbios 17 e 19. O que é uma contenda é um pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Meus irmãos, temos que pensar muito bem, temos que ter sabedoria para fazer e saber que a alegria é o resultado e não a ação. Porque a ação pode gerar simplesmente contenda se não souber ser trabalhada. Deve ser com compaixão. O outro será capaz de aceitar a correção que levamos até ele, a instrução que está sendo dada, se ele souber que você se importa de fato com ele, se você o ama de verdade. Se não for assim, é perigoso. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do que odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Precisa acontecer de maneira branda, com brandura. Gálatas 6, 1 nos ajuda a entender esse ponto aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Você que está amadurecido na sua vida com o Senhor, vá e faça o que é preciso com brandura no coração. Seja humilde. Quando nós lemos Filipenses 2, de 1 a 4, nós vamos perceber, meus irmãos, que a humildade precisa ser cultivada dentro dos nossos relacionamentos. Filipenses, de 1 a 4, vai se ligar a um hino cristológico que fala da encarnação de Cristo e fala da humildade do Senhor. Essa mesma humildade deve ser realidade para nós, deve ser parte da nossa vida. E nunca se esqueça, tem que ser com muito cuidado. Nós temos que usar palavras corretas. Nós, meus irmãos, temos que saber o que vamos dizer. Nós temos que ter muito cuidado durante esse processo de confronto com o nosso irmão em Cristo. Muito cuidado mesmo. Nós precisamos saber o momento, saber a hora, apesar da urgência,
e saber também a maneira como falar, mesmo estando sozinho com ele. E por fim, acima de tudo, nós precisamos saber que quem vai agir na vida desta pessoa, através de nós, é o próprio Deus. Nunca nos esqueçamos da oração, porque Deus é aquele que vai agir de modo que ele seja glorificado. Assim, meus irmãos, nós vamos praticar a confrontação com esse irmão de maneira que Deus seja glorificado. E seguramente nós vamos ajudar o nosso irmão a se arrepender e a viver uma vida de santidade. O texto nos dá alguns passos que nós temos que observar. Porque o irmão, ele pode ser confrontado por nós, podemos ter uma conversa amorosa, sábia com ele, mas se ele não aceitar aquilo que nós trouxemos como instrução, Jesus, ele abre a porta para essa possibilidade. Um irmão, ele pode não aceitar a instrução. Veja o verso 16. Se, porém, o teu irmão não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, vejam, Jesus abre aqui a porta para a possibilidade do irmão em Cristo não aceitar a instrução bíblica que está sendo trazida a ele. O que fazer, então? Jesus disse, segundo passo, nós devemos continuar ainda na tentativa de ver esse irmão arrependido, de ver esse irmão tomando consciência do seu pecado, confessando e mudando a direção da sua vida diante de Deus. O Senhor Jesus, ele nos orienta que aquele que tratou pela primeira vez daquele irmão, ele deve chamar pessoas para ir consigo, 2 ou 3 testemunhas para a próxima conversa. Se ele não se arrepender, haverá testemunhas de que houve a primeira tentativa, de que houve a segunda tentativa, e que esse faltoso, ele continua com seu coração duro, impenitente, e que esse ato que está acontecendo não é um confronto entre 2 pessoas que não se entendem e um está tentando prejudicar o outro. De forma nenhuma. Essas testemunhas servem também como conselheiras naquele momento e mostram que, de fato, há um pecado real que está sendo tratado, que está sendo trabalhado. Essas testemunhas não são pessoas só que vão ver, elas são conselheiras também. São conselheiras que vão buscar a reconciliação entre as partes que estão em desentendimento. Vamos lembrar que essas pessoas, segundo o registro da própria palavra de Deus, devem ser pessoas amadurecidas na vida com Deus. Pessoas maduras na fé, porque pessoas imaturas na fé criarão mais problema ao invés, meus irmãos, de ser uma força conselheira para ajudar a resolver o problema. Geralmente isso acontece desta forma. E, meus irmãos, o que as Escrituras dizem se esse irmão continuar endurecido? O texto diz, se ele não atender, dize-o à igreja. O próximo passo é esse. Leve até a igreja. Quando nós falamos aqui em igreja, devemos considerar o seguinte: cada grupo denominacional tem a sua forma de agir disciplinarmente.
Segundo os passos dados por Cristo aqui, este próximo passo diz respeito à forma como a comunidade da fé vive no seu sentido administrativo e espiritual para agir dentro do seu código de disciplina. Esperamos que cada comunidade tenha o seu código de disciplina e que o seu código de disciplina esteja fundamentado dentro das Escrituras Sagradas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem o seu código de disciplina e é um código de disciplina muito bem elaborado, muito bem trabalhado. Um código de disciplina que procura caminhar dentro dos passos bíblicos para a restauração daquele irmão que é faltoso, aquele irmão que está com a sua vida com Deus trabalhada em pecado. Então, diz-o também a igreja. Esse é o passo seguinte. Se caso o irmão se recuse a dar ouvidos agora ao irmão que foi até ele, com outras pessoas que são testemunhas e conselheiras na tentativa da sua restauração. Se o faltoso recusar também a ouvir a igreja, temos um último passo que se apresenta aqui no verso 17. E se recusar ouvir também a igreja, considero como gentil e publicano. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos que esses passos têm que se adequar, como eu disse, ao código de disciplina de cada uma das igrejas. Cada um vai ter a sua forma. E nós observamos que o último passo é a exclusão. Esse ato de exclusão é aquele em que, segundo o nosso código de disciplina, acontece quando a pessoa se torna costumar, ela se torna uma pessoa consciente e declaradamente desinteressada em abandonar o pecado que está vivendo. Meus irmãos, esse é um processo que é executado em nome, meus irmãos, do próprio Deus Todo-Poderoso. Vamos lembrar que até mesmo esse último ato, ele acontece com a intenção de restauração. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus diz, considera-o como gentil e publicano. Considera-o como alguém que não quer saber de nenhum relacionamento com Deus. Mas se é alguém que tem um relacionamento com Deus, o apóstolo Paulo, quando fala da disciplina, diz, entregue-o a Satanás, para que, quem sabe, naquele dia haja o arrependimento que é tão necessário. Deus é quem dá autoridade para esse processo. E tudo isso para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja. A igreja, ela não é santa de forma absoluta. Mas vemos Deus cuidando dela. E entendendo, meus irmãos, que a tolerância com o pecado só traz prejuízo para a vida da comunidade da fé e que vai fazer com que pessoas se afastem umas das outras, ao invés de estarem vivendo e preservando a unidade que tanto precisa. É hora de confrontar. É claro, numa boa. E aqui está uma relação que inverte muitas ações acontecidas dentro das igrejas. É muito comum, pensando em igreja presbiteriana, pessoas tomarem conhecimento de situações, chegarem para o conselho da igreja e pedirem ao conselho providência. As Escrituras dizem que antes de chegar a esse ponto, cada irmão em Cristo deve amadurecer o seu coração no relacionamento com o Senhor, deve orar e deve, com o conhecimento da palavra, conversar com esse irmão e dizer a ele
do caminho que ele está tomando. Se ele não ouvir, procurar pessoas amadurecidas na fé irem até ele. E se não ouvir, então, pelo testemunho dessas pessoas, levar ao conselho para que o conselho da igreja trate. E se depois de todos esses passos não houver nenhuma demonstração de verdadeiro arrependimento, então, meus irmãos, dentro de um processo regular, acontecer a exclusão desse membro da igreja. A última coisa que nós queremos é a exclusão. Tudo o que queremos é que a primeira conversa traga resultado e esse irmão seja reintegrado à vivência da comunidade da fé em uma vida de santidade. Que Deus dê a nós a sabedoria necessária, porque não é o papel de presbíteros, pastor, antes dos presbíteros e de outros líderes. Mas segundo Jesus, é de cada pessoa que faz parte do com essa soma de recomendações que são listadas ali, extraídas de Wayne Mack. Fazer com amor, com maturidade, sozinho, benignidade para com o seu irmão. Tomar, meus irmãos, os aspectos que a palavra de Deus nos diz e não sermos simplesmente legalistas, apontando o pecado e o erro do irmão, sem considerar que o que Deus quer não é a condenação, mas a restauração e a reintegração desse irmão. Que Deus abençoe e renove cuidado sobre cada um de nós. Amém. Salvador aqui, corpo e alma afeto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor, em devoto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, nada igual consagração. Vamos orar e encerrar. Nosso Deus, não é tarefa fácil, Senhor, o relacionamento de uns com os outros. Não é tarefa fácil termos esse instrumento, Senhor, confrontador, que o Senhor tem afirmado que
precisamos. Nos dê amor, Senhor. Amor pelo Senhor, amor pelos irmãos. Coragem, Senhor, para fazermos da forma certa tudo o que é necessário para a honra e glória do Senhor e para o bem dos outros. Porque nós sabemos, Pai, se o irmão adoece, todos sofrem o adoecimento desse. Por isso pedimos, nos instrua e nos abençoe com esse ato instrutor, esse ato renovador, através da ação. Conduza-nos, Senhor, em santidade e sabedoria durante a caminhar. Que tudo aconteça para a honra e para a glória. Em nome e por amor de Deus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Cristo, o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus. Amém. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Este é um dos textos mais importantes da Bíblia. Aqui um trocadilho. A palavra Pedro vem de Petros e a palavra pedra é a tradução de Petra. Petros é fragmento de pedra e pétrea é uma rocha maciça. Jesus está dizendo que Pedro é um fragmento de pedra, mas sobre a rocha que é ele mesmo, edificará a sua igreja. Jesus faz aqui 4 declarações. Ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Jesus é o dono da igreja, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja não é nossa, o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Jesus é o edificador da igreja, quem edifica a igreja não somos nós. Podemos plantar e regar, mas o crescimento vem de Deus. O que planta e o que rega não são coisa nenhuma, pois é Deus que dá o crescimento. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. É Ele quem chama, salva e dá segurança. Ele planejou, executa e consumará a salvação. Jesus é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo que deu sua vida pela igreja e vive para a igreja, a protegerá de todos os ataques do inferno. A igreja de Cristo é invencível. Ela avança no poder do Espírito Santo contra as portas do inferno. Somos mais do que vencedores em Cristo.